da ancoragem, uma dica importante é solte corrente, viu? Não economiza não. Sim. Então a galera às vezes fica com 2, 3 metrinhos ali de corrente só, não adianta. Então não tenha medo, né? Solte 5, 6 vezes mais, não é errado soltar corrente. Pelo contrário, é mais seguro, né? Então fica essa dica aí. Tá marcado na nossa listinha aqui, ó. As próximas questões eram avaliar a profundidade, Sim. que tem tudo a ver com essa quantidade de corrente. Fala-se sempre, né? Tem até, deixa eu voltar aqui para poder mostrar aqui. Tem uma métrica ali que fala-se 5 vezes a profundidade, 7 vezes para dormir tranquilo com tempestade. O que quer dizer isso? Se você está com, fazer uma continha básica aqui, você está com 3 metros de profundidade, você teria que jogar 7 vezes 3 de metro de corrente. 21 metros, 21 metros de corrente. Eu não tenho esse cálculo, tem gente que tem, eu sempre falo o seguinte, né? A tua âncora está com aquele ângulo de unhada ali, você calcula o ângulo dela, então você vai acostumando com o tempo a ver o ângulo que a tua corrente sai do teu barco. Então o teu barco está aqui assim, o nível da água está aqui e tem a profundidade, o teu fundo está aqui embaixo, né? Então você imagina que você solta a corrente, ela vai descer reta aqui. Conforme você vai indo para trás com o teu barco, aquela âncora vai trabalhando aqui embaixo, que ela vai unhando, esse ângulo vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então você acostuma que quando o teu ângulo é mais ou menos esse aqui assim, ó, né, em relação ao fundo, é a hora que você chegou no que deve ser 7 vezes a profundidade. O ângulo é esse. Então, se você não tem um medidor na sua âncora, acostume-se sempre a ver a sua âncora na hora que você estica, que ela unhou, o teu barco esticou, dá aquela segurada, trabalhou bem a âncora, a linguagem que a gente fala, trabalhou bem a unhada, você vai ver a tua âncora indo lá para frente, não indo para baixo. Se a hora que o vento esticar a tua âncora, a tua corrente estiver muito para baixo, é porque você está errado, você não atingiu aquela meta dos 7 vezes a profundidade. 3 de profundidade, 21 metros de corrente, você tende a estar naquele ângulo em que a âncora, por mais força que você faça, ela tende a ir cada vez unhando, cada vez afundando mais no fundo. Mais ou menos isso, certo? O que eles recomendam é que a gente vai na prática, a gente nem sabe se utiliza dessa forma. Porque a gente olha o ângulo da corrente, eu não vou falar em números matemáticos, mas a gente olha aquilo que a gente está acostumado, pô, eu acho que tá bom. E depois, quando chegar à noite antes de dormir, falta mais uns 2 ou 3 metros por segundo. Não tem jeito. Não tem como. Você passou o dia inteiro ancorado ali, pegou aquele furacão da tarde do Pirajá, na hora que você vai dormir, você vai lá e solta uns metrinhos de água. Não tem. Já saiu um monte de barco de volta, uma série de coisas. Né? Aí quando você calcula essa quantidade de corrente que você está jogando, a próxima coisa que eu coloquei aqui é você calcular a rodada. O que é a rodada? Você soltar com o teu barco aqui e soltou a âncora aqui, certo? Então você vai rodar aqui em volta dele. O vento provavelmente vai mudar durante a noite, certo? Então você vai calcular essa rodada e aí você tem que ver aonde estão e como estão os seus adversários, vamos brincar assim, né? Os barcos que estão ancorados à sua volta. Por que a gente fez adversários? Porque tem gente que às vezes não calcula bem. Você chega lá, joga as suas 7 vezes, seus 21 metros, você joga 30 metros de âncora, de corrente de âncora, num lugar de 3 metros de profundidade, o cara vem, para do seu lado e joga 3, 4 metros. O barco dele não vai agarrar, quer dizer, ele não vai escapar, ele vai estar unhado ali. Só que o ângulo de rodada dele é pequenininho, enquanto o seu ângulo é grandão. Na hora que a tua popa virar para o lado dele, você vai muito mais para lá do que ele. Né? Vamos contar assim, você está para cá, ele vem e ancora aqui assim. Só que a âncora está lá embaixo dele e a dele está logo aqui na frente. Na hora que os barcos viram ao contrário, você vai muito mais para lá do que ele. Deu para entender? Será que sim. Ficou meio confuso, mas enfim. É o que acontece, na verdade, a rodada é muito bastante, maior. Geralmente o barco maior tem se dá muito mais cabo. Sim. Normalmente. Sim. Então a rodada dele vai ser bem maior. Quem chegou depois tem que calcular a rodada dele. Mas as pessoas dificilmente calculam desse jeito. Muitas vezes dá probleminha, né? Que são poucos que ficam para pernoite. É isso aí. E aí é engraçado que lá em Paraty, por exemplo, que tem bastante gente pernoitando, já é mais difícil acontecer isso. Porque as pessoas já estão mais acostumadas, né? Mas a dica aí, entre as minhas dicas aqui, eu tinha colocado para você avaliar a quantidade de barcos à sua volta e vendo quantos vão ficar para o pernoite. E uma delas que eu tinha colocado, que a gente estava para baixo, mas tem a ver com o que a gente falou aqui, é chegar de dia, chegar o mais cedo possível. Não vai, se você vai fazer o seu primeiro pernoite,
não chega lá escurecendo ou de noite, né? Tenha certeza onde você está, porque de noite você não tem muita certeza. Exatamente, até porque se chegarem outros barcos para pernoitar, primeiro se você chegar de dia, você já vai ter dado algumas rodadas durante o dia e você vai ver bem aonde você vai passar dos outros barcos, né? E aí te ajuda muito. A outro detalhe que eu marquei aqui, eu preciso ir riscando tudo, senão eu vou acabar falando de novo coisa que eu já falei. Mas umas coisas que eu marquei aqui, que é prestar muita atenção no momento de escurecer. Isso eu acho muito importante, principalmente você que está nos primeiros pernoites. Por quê? A hora que se começa a escurecer, você começa a ver acender as luzes que vão ser a sua referência de noite. Você passou o dia ali, atento à ponta do morro, atento ao prédio na praia ali que você está vendo, atento a algumas referências, a uma laje que você vê, uma ilhota do outro lado, você tem essas referências. A hora que chega de noite, se você fechar os olhos de dia e acordar de noite, as luzes não vão estar na ponta do morro, não vai estar no prédio, não vai estar na laje e não vai estar na ilha. Você vai ter referências luminosas que vão estar em outros lugares. Provavelmente naquela ponta de morro que você viu, talvez tenha uma casa um pouquinho mais para dentro. Então você não vai ver ali aquela ponta de morro mais. Talvez você veja a luz de uma casa que você nem percebeu que estava lá durante o dia. Engana bastante. Mesmo quem está acostumado, mesmo quem conhece a região, tem noites que engana bastante. O que eu falo sempre é assim, esse momento do escurecer, quando começam a acender as luzes, quando começam a aparecer as referências que você vai ter de noite e começam a assumir as referências que você tinha de dia, é um momento fundamental de você ter muita atenção à sua volta para ir decorando qual barco que estava ali, olha, tá aquela luz ali, não, aquela luz daquele barco que já estava aqui durante o dia, aí já rodou e já passou. Opa, peraí, tem uma luz que não era, sabe? Eu bobeei aqui, ancorou um cara no meio do caminho. Pô, será que esse cara calculou a quantidade de corrente que eu tenho? Sabe? Então, assim, isso é bem comum, hein? Acontece muito. Então, são coisas que você, no primeiro pernoite, assim, chega cedo, acha um lugar bem tranquilo, solta bastante corrente, vá com o seu GPS traqueando a rota, de preferência no avionics no celular, deixa ele traqueando a sua rota, desde que você chegar, para você saber por onde você chegou. Durante o dia que você vai estar rodando na ancoragem ali, deixa ele traqueando, para você, a hora que tiver à noite, você ver se você está rodando em cima do seu próprio ponto ou não. Comecei a rodar um pouquinho mais aberto, provavelmente a minha âncora deu uma agarradinha lá embaixo. Enfim, importante você lembrar desse negócio do track. E aí lembre também que quando o teu GPS está ligado quando o seu celular está ligado com o GPS, ele gasta muito mais bateria. Né? Então é importante você ter isso em mente. Deixou o celular traqueando ali no aviônico o tempo todo, a bateria está gastando mais. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.